pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui é Meire Web, do Instagram Meire na Web, também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Hoje à noite, quinta-feira, eu estou aqui para convidar todos vocês que me acompanham aqui pelo Instagram e também pelo canal no YouTube para assistirem a minha live de hoje à noite sobre turismo. Vocês sabem que eu sempre trago um convidado, alguém assim muito especial para falar sobre turismo no Brasil, em algumas cidades. E hoje a nossa live vai acontecer sobre a cidade de Macapá, no estado do Amapá. É um roteiro bastante interessante, uma cidade que tem bastante atrativos, é uma cidade que se relata muito a respeito de ecoturismo e hoje o meu convidado de hoje à noite para vir aqui conversar comigo, fazer essa live entrevista, um bate-papo bastante interativo, é o guia de turismo Claudomir Fagundes. Ele vai passar para a gente aqui algumas informações a respeito do roteiro em Macapá, conhecendo um pouco, explorando um pouco a culinária, a história da cidade. Vamos falar sobre vários segmentos do turismo, para quem ainda não conhece, ou para quem conhece e gostaria de retornar e atualizar as informações. Antes de convidar aqui o guia de turismo, Claudomir Fagundes, eu gostaria de dizer para vocês que todas as lives, elas seguem depois para o meu canal no YouTube, Meire na Web, com edição. Então, se vocês quiserem acompanhar as lives lá pelo canal no YouTube, é só se inscrever. Eu tenho bastante conteúdo variado, tem lives sobre saúde, educação, turismo, moda, maquiagem, empreendedorismo, sobre história. Então tem contando um pouco de tudo. E aí vocês vão lá, sigam o canal está crescendo à medida que vocês chegam e se aproximam e passam a conhecer o meu trabalho aqui na internet. Então desde já eu agradeço a vocês para quem segue por aqui, pelo Instagram e também lá pelo canal no YouTube. Eu estou na cidade de Atlanta, nós estamos em pleno verão, nós estamos numa época assim, de férias, que as pessoas viajam muito, e nada melhor do que trazer aqui para vocês um conteúdo de turismo, falando dos assuntos preferidos que eu gosto de trazer aqui no Instagram, no Meire na Web. E hoje à noite nós vamos falar sobre a cidade de Macapá, no estado do Amapá. O Amapá é o estado mais ao norte do Brasil. Cortado pela linha do Equador, fica parte do hemisfério norte e parte do sul. Além de ser o local onde a floresta amazônica é mais preservada no país. Por isso, o turismo no Amapá é forte em atividades ligadas ao ecoturismo, mas também em passeios que exploram essa curiosidade do estado em estar em dois hemisférios. Então, se vocês gostam de conteúdo de turismo, querem saber mais sobre o Brasil, nosso Brasil tem tanta coisa, tem tantos lugares maravilhosos. Eu já fiz tantas lives aqui com várias cidades, com vários conteúdos de capitais, de cidades do interior, e eu tô assim muito animada para conversar com o guia de turismo Claudomir Fagundes, porque ele além de guia de turismo, ele é historiador, palestrante, fotógrafo, e ele conhece muito essa parte do turismo, de ecoturismo, e ele vai comentar aqui com a gente as melhores dicas para quem quer viajar e para quem ainda não conhece um roteiro novo dentro do Brasil. Então, a partir desse momento, eu já vou fazer o convite ao guia de turismo Claudomir Fagundes, e vocês aproveitem esse momento, pessoal, e avisem os amigos que gostam de assistir as minhas lives e que também gostam de conteúdo de turismo. Eu agradeço a cada um de vocês que estão chegando aqui nesse momento. Uma boa noite para quem já está por aqui nos acompanhando. Então vamos lá, vou fazer o convite agora. Boa noite, Claudomir Fagundes. Tudo bem com você? Boa noite. Boa noite à sua plateia. Welcome to Macapá. Bienvenido a Macapá. Bem-vindo a Macapá. Sejam todos bem-vindos a Macapá.
Obrigada, Claudomir. Olha, primeiro eu gostaria de te agradecer, porque eu sei que você tem uma agenda bastante agitada. Você até me falou que você está em viagem, né, nesse período. Mas você assim foi muito solícito, aceitou pontualmente o meu convite. E eu confesso para você que eu estou assim encantada com as informações que você passou para mim e o que eu consegui ler a respeito do turismo, de ecoturismo, das belezas de Macapá, do estado do Amapá. Então, seja bem-vindo aqui ao Made na Web, a esse bate-papo, uma live entrevista, onde nós vamos assim falar para as pessoas. Eu gostaria de te pedir assim que você pudesse passar o máximo de informações que você possa passar aqui para a gente, para que as pessoas conheçam, tenham a oportunidade de conhecer um lugar tão lindo que eu fiquei assim encantada com as informações que eu li a respeito, tá? Então, seja bem-vindo, boa noite para você, tá? Então, vamos começar então, como que você iniciou o seu trabalho como guia de turismo na cidade de Macapá? Como é que iniciou esse teu processo de fazer tantas coisas, né? Que eu fui ver teu currículo, você tem várias coisas. Você é fotógrafo, você é palestrante, você é historiador, dá cursos, faz tanta coisa. Então, assim, como é que você entrou nesse mercado? Vamos lá, vamos te ouvir. A bem da verdade, Meire, grande parcela disso aí foi incentivo do meu pai. Sem querer, ele me deu esse incentivo, porque antigamente os representantes comerciais hoje eram chamados de caixeiros viajantes, e viajavam para os interiores, né? Então, dos interiores, principalmente do Pará, e ele me levava. Então, o caixeiro viajante, o representante, ele é comunicativo, né? E eu Sim. via meu pai fazendo as suas vendas e tudo mais. Então, ele foi o meu primeiro incentivador. E eu depois me tornei também caixeiro viajante, representante comercial. Também comecei a fazer viagens para fora do estado do Pará, né? Indo Tá. nos municípios e tudo mais. E depois, ao fazer uma dessas viagens para o Amapá, na capital Macapá, o Sistema S aqui, através do SENAC, Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial, Sim. ele tem na sua grade curricular o curso de guia de turismo. Tá. Foi, inclusive, a primeira turma. Isso foi há 28 anos atrás, hein? Nossa, você foi da primeira turma. Então, assim, aquele curso, Claudomir, bem raiz, assim, de Exato. quem estava realmente querendo conhecer, né, o trade, saber como trabalhar. Parece a raiz de Sapupema, que é a raiz da Samaúma, que é uma das maiores árvores aqui da nossa floresta, que tem quase 5 quilômetros de extensão, a raiz de uma Samaúma. Foi mais ou menos nesse nível. Nossa, então, assim, é um tempo, assim, é um tempo de, vamos dizer assim, de estabelecido, né, pelo seu trabalho. Então, eu achei muito legal quando você falou com relação à profissão do seu pai, né? Porque era uma profissão que a gente usava muito, né? Eu sou do Nordeste, eu sou de Fortaleza, então a gente usava muito essa expressão caixeiro viajante, que seria o quê? Seria o representante, o empreendedor que hoje viaja, que faz os seus negócios, né? Que faz os seus business. Então você iniciou dessa forma e aí o teu pai abriu assim um leque de informações para você, para que você conhecesse melhor. Então, o ponto de partida foi o curso do SENAC. Exatamente. Só frisando que o caixeiro viajante é porque a mala dele era igual uma caixa, né? Meia quadrada, com aquelas malas antigas, né? Levava muitas coisas lá, o mostruário de apresentação, por isso que era chamada de caixeiro viajante. Pois não? Exatamente. Então, aí o teu ponto de partida foi o curso do SENAC. E aí, quando você terminou o curso, você já iniciou trabalhando em agência? Você foi trabalhar como freelance? Como é que foi isso? Você sabe que quando a gente inicia alguma coisa, você entra na faculdade ou sai, a gente sai deslumbrado, né? Você quer revolucionar o mundo, não é verdade? Então, Sim. foi o que aconteceu. Eu me reuni com mais 2 ou 3 colegas e nós fizemos o primeiro excursão
para um local chamado Serra do Navio, que fica a 200 quilômetros daqui da capital Macapá. Então, Tá. a Serra do Navio tinha um trem na época, né? Linha férrea com um trem, e no mês agora de julho, nós conseguimos o trem de graça, conseguimos 3 ambientes do trem, e lá nós fizemos três tipos de música. Conforme o trem ia passando ou vários ecossistemas, que dá uma média de 4 ou 5 nessa trajetória de Macapá à Serra do Navio, aí nós parávamos um pouco, dava as informações, os outros colegas também nos outros ambientes. Então, nós fizemos um Os primeiro... ambientes que você fala, desculpa, os ambientes que você fala seriam os vagões do trem, cada um com uma proposta. Tá. 3 vagões. Aí um tinha música ao vivo, o outro tinha a música de São João, a outra já era uma música de rock, que era mais para a juventude. Então, nós fizemos em cada um desses ambientes, nós colocamos um guia de turismo. Quando chegava num determinado local, a gente avisava pelo microfone, olha, vai passar pelo lugarejo tal, a floresta é desse tipo, entendeu? E foi muito legal. Nossa, eu amei a ideia, assim, eu achei isso. Na época que você começou, há 20 e tantos anos atrás, vocês já tiveram essa ideia. Muito, muito interessante, né? Porque eu achei interessante ter a música, achei interessante dividir os vagões por temas e fazer as paradas estratégicas, ou mostrar, né, as paradas estratégicas, porque no turismo tudo isso é muito relevante, né? Tudo que fica de informação e de visão que a gente vê, fica gravado na mente da gente, a gente acaba guardando isso por muito tempo. Verdade. Então, você foi inovador para a sua época. Exatamente, você está na vanguarda, né? E você pode perguntar assim, por que Serra do Navio, né? Sim. Eu acho que não veio essa pergunta. Não. Serra do Navio, nós escolhemos Serra do Navio porque Serra do Navio, ela participa da primeira explosão econômica do estado do Amapá. É porque os norte-americanos... você me permite fazer uma contextualização? Claro! Eu quero tudo que você puder passar de informação para as pessoas, é interessante. Perfeito. Curiosidades é a base, né, dessa informação. Então, o que acontece? Depois da Segunda Guerra Mundial, os 2 países que saíram fortalecidos vão ser os Estados Unidos, né, e a extinta União Soviética. Só que os norte-americanos utilizavam um mineral chamado manganês. Esse manganês, na época, misturado com o alumínio e o ferro, sai o aço. E do aço, você pode fazer, os norte-americanos aí, na época, estava surgindo a maior siderúrgica do mundo, a Bethany Steel, não sei se é essa a pronúncia correta, lá em Pensilvânia. Né? Na Pensilvânia, então, no estado, tá. A Bethany Steel. Então, o que vai acontecer? Com essa questão do final da Segunda Guerra Mundial, o maior fornecedor desse mineral para os norte-americanos na época era a União Soviética. E os norte-americanos também utilizavam o canal de Suez para também absorver este manganês da África. Só que aconteceu esses 2 acontecimentos. Primeiro, os países fortalecidos deixaram as relações comerciais e o canal de Suez, por 2 anos, ele foi fechado porque o rei Jabal Nasser, ele fechou esse canal. E o canal de Suez o canal de Suez é um local onde você vai poder ter uma... como é que eu posso dizer? Se você tivesse que chegar num determinado lugar por 3 dias, pelo canal de Suez, você bastava 12 horas. Era mais rápido. Então, os norte-americanos vão ficar muito preocupados com essa situação e eles vão fazer uma campanha mundial em busca desse manganês. É nesse contexto que vai surgir no Amapá um caboclo andando pela sua região, remando. Ele usava uma pedra escura como lastro para segurar a canoa. E quando essa campanha chega aqui, o governo, ele, junto com o governo norte-americano, vão fazer essa campanha. E ele vai trazer essa pedra, vão fazer uma pesquisa e vão se descobrir que era manganês de grande teor. De 1 a 10, por exemplo, ele tinha 9
de Iteru. Aí, os norte-americanos vão fazer parceria com uma empresa brasileira, a ICOME, Indústria e Comércio de Minério, e o moral de toda essa história é que, em 13 de janeiro de 1957, partiu para a cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, Na parte norte, e, Baltimore. Você falou certinho. e Tá. levando 9.000 toneladas de manganês no navio Areste Nuno. Então, Nossa, é uma informação que eu ia morrer e não sabia. Interessante, então, né? então, Serra do Navio, ele foi o local onde foi feito a parte da escavação, da explosão, mineração, beneficiamento, triturar esse manganês. Foi feita uma linha férrea, saindo, naquela época era selva amazônica mesmo, né? Foi criada uma cidade para poder absorver os funcionários e de lá vir pela linha férrea até o rio Amazonas, na segunda cidade aqui nossa, que é a cidade de Santana. E foi feito também um segundo vilarejo chamado Vila Amazonas em Santana, entendeu? Tá, Por isso que a gente... Muito interessante a sua informação, eu te agradeço por isso. Obrigado. O manganês é um minério escuro? Isso, Tá. exatamente. Porque, assim, na minha cabeça eu estava pensando aqui de que cor, de que formato. Aí quando você começou a falar, aí eu lembrei. Bom, então essa informação ela é valiosíssima. É interessante, né, Claudomir, como a gente vê o seguinte. Na história do Brasil, né, assim, a gente sempre vê que existe uma influência de outros países, né, assim, descobrindo, né, a gente tem isso muito na cultura, que daria um assunto para uma outra live, né, quer dizer, envolveu, assim, os norte-americanos, né, uma turma lá de Baltimore, lá da Pensilvânia, e também da antiga União Soviética. Então, tudo isso para você ver como a gente precisa, né, gente? Eu estou falando aqui como pedagoga, como é importante a gente saber a história dessas cidades, né? Saber a importância para a gente poder compreender melhor tudo, né, que já aconteceu de descobrimento no Brasil. Então, isso eu acho assim, interessante. Eu amo história, eu acho que a gente tem que conhecer mesmo a história, principalmente do nosso país, né? De onde a gente veio, para a gente poder compreender melhor o resultado de tudo isso depois. Então, boa noite para o pessoal que está chegando aqui hoje à noite, tá? Olha aí o Alberto Augusto, lá do Sindicato dos Guias de Turismo do Ceará, que sempre... O Alberto é sempre a pessoa para quem eu peço a indicação dos guias de turismo que vêm aqui no Made na Web conversar comigo. Bom, então, falando um pouco de Macapá, vamos entrar então na parte de roteiro. Qual o melhor roteiro assim, de uma viagem para Macapá? O que você pode iniciar para as pessoas que ainda não conhecem ou que conhecem e gostariam de retornar à cidade? Bem, chegando na capital, Macapá, é imprescindível e é muito procurado o passeio pelo Rio Amazonas, né? Nós temos um roteiro chamado Rio Amazonas com a trilha das 4 árvores, que é justamente a Samaúma, né? A Ceiba pentacatanda, que é o seu nome científico. Então, a gente coloca o turista num barco tradicional, aqui que a gente chama catraia, um barco de madeira, tem 7 metros de comprimento, ele absorve aí 10 pessoas aproximadamente. Vou perguntar, aproximadamente quantas pessoas? 10 pessoas, tá. O catraeiros, porque é catraia, o nome do barco é catraia, e os que pilotam essas embarcações amazônicas, chamado de catraeiro, ele passa por um curso da Marinha, o seu barco também passa por uma vistoria, e os barcos, eles são feitos através daquele conhecimento empírico, ou seja, vem de pai para filho, né? Então, são eles que constroem os barcos, eles não têm, assim, nenhuma formação acadêmica voltada para a área específica de construir o barco, mas eles constroem de tal forma que a Marinha chancela justamente porque o barco é bastante navegável e bastante seguro. E a gente faz essa viagem pelo Rio Amazonas, passando por algumas comunidades tradicionais, ribeirinhas. A gente desce numa ilha, né?
e nessa ilha a gente faz uma trilha que aí a gente vai apresentar as 4 árvores da Samaúma. Sendo que a última, a gente já adentra a floresta, ela tem somente, bem novinha, 430 anos. Nossa, eu tô aqui pensando, eu fico pensando o seguinte, à medida que você vai contando, assim, aí eu já pensei, né, nas embarcações que você falou que existe, né, como é que se diz, uma coisa que passa de pai para filho, né, como acontece as rendeiras, né, no Nordeste, uma coisa que passa dentro da família, a arte, né, de produzir, de fabricar. E aí, 10 passageiros, quer dizer, é um número razoável para uma boa informação. Porque aí, com 10 passageiros, você tem mais, vamos dizer assim, capacidade de passar uma melhor informação, um grupo pequeno, responder às curiosidades das pessoas. E aí, você falou nas 4 árvores que aí vocês fazem a explicação. Você poderia falar o nome das 4 que está dentro do roteiro? As 4, elas são as mesmas, são a Samaúma, só que elas mudam de tamanho conforme a gente Ah, vai entendi. passando. Sendo que Tá. a última, além dela ser maior, a idade dela é muito mais superior, né? Ela é da idade ainda do reinado de D. João, quando chegou aqui, 430 anos. Né? Nossa! São seculares, então. Exatamente. E tem mais, fora isso, a gente faz uma explanação do próprio Rio Amazonas, da sua dinâmica, dos seus nomes, né? Santa Maria de la Mar Dulce, Rio das Amazonas, Rei dos Capuchinhos, enfim, ele tem Estrada Real, A então Rio todos os Mar, nomes até chegar, né, no Rio Amazonas, assim. Os nomes exatamente. característicos da época, São né? mais E de esse, 1.000 afluentes que desaguam no Rio então, Amazonas. é um passeio bem completo, né? Assim, além de mostrar a paisagem, de dar a explicação, de ter a informação da própria floresta. E esse passeio, ele dura em torno de quanto tempo? Assim, vocês seguem por quanto tempo, assim, de Geralmente, passeio? eu pego o turista às 9 da manhã e às 16 horas a gente está voltando, sendo que ela é concluída com 2 situações. Uma, a gente para no local exótico para almoçar, né? Uhum. Principalmente a base dos nossos peixes que nós temos aqui, que todo mundo adora, o filhote, o pirarucu, a pescada branca, a pescada amarela, a gurijuba, são peixes que têm um sabor sensacional e todos adoram. Então a gente primeiro, quando está concluindo esse passeio, leva para um local Tem a já parada específico. de almoço, Isso. porque aí E a cereja do bolo é uma sorveteria tradicional que nós temos aqui para eles provarem o sorvete de bacuri, de uchi, né? E depois eu devolvo eles já cansados, maravilhados e bem alimentados. e bem alimentados. Eu achei E interessante, bem porque aí, orientados. além do passeio, né, e você já explora, né, a informação da culinária. Porque aí já Sim, leva no local exótico, com uma comida típica da região, né, pratos assim feitos à base de muito carinho, de ingredientes. Deu até vontade. Olha, o Gustavo está falando aqui, deu até vontade de comer um peixinho. Eu também, viu, Gustavo? Faz tempo que eu não como um peixinho de água doce. olha, Então, e aí, além disso, né, as sobremesas também, que o sorvete de bacuri, eu acho que é famosíssimo, né, nessa com região. certeza. Com certeza. Nós temos 2 tipos de bacuri, né? Nós temos o bacuri que ele tem pequeno e a casca fina, e nós temos o bacuri grande com casca bem grossa. Esse é o mais gostoso, esse é o mais tradicional daqui da região norte. Esse bacuri, a senhora não imagina, o público aqui não imagina do que se faz aqui, o sorvete, polpas. Ah, nossa, é algo, o pessoal aqui fica assim, lambendo os lábios Não, eu de tão acredito que gostoso você que é. deixa o turista assim encantado, né, com os sabores, né? Porque o Brasil também tem muita coisa de sabores, dependendo das regiões, né? Vamos ver agora, então, assim, você falou já sobre
esse passeio que eu achei fantástico. Você citou algumas coisas durante o passeio, mas existe assim um ponto turístico assim mais visitado em Macapá, aquele que as pessoas já chegam já querendo conhecer, querendo saber, ou já tem a informação, ou já vem com aquela fixação de querer conhecer esse lugar. Qual seria esse ponto turístico? O meio do mundo. Meio do mundo. O que Nós que é o temos meio até do uma mundo? frase, nós temos uma frase aqui que diz assim: você quer conhecer o mundo? Comece pelo meio. É porque nós temos um obelisco, nós temos um local específico aonde acontece o fenômeno solar chamado equinócio, que são os meses de março e setembro. Né? Então, ali a linha do Equador passa e nós estamos aqui. Macapá é a única cidade que a linha do Equador passa bem no meio da nossa cidade. Então, ali é a divisão justamente do meio do mundo. Ou seja, com um só passo, você está em dois hemisférios, hemisfério sul e hemisfério norte. E de queda, atrás do obelisco, nós temos o estádio de futebol Milton Corrêa de Souza, que é conhecido como Zerão, onde é o único estádio no planeta da qual você joga em dois hemisférios. Porque a linha... Nossa, tá. Muito interessante. A linha divide o campo nos dois hemisférios. Tá. É quando... Esse é o local mais procurado. Tá. Entendi. Então, esse aí seria basicamente o ponto turístico assim, mais estratégico que vocês têm que realmente visitar, conhecer. Quando eu chego no hotel, primeira coisa que o turista diz é assim: olha, eu quero lá na linha do Equador, quero lá no meio do mundo fazer uma foto. E como eu sou fotógrafo, a gente faz uma imagem chamada tridimensional, que são aquelas imagens, por exemplo, que você coloca a mão na Torre de Pisa, você coloca a mão no Cristo Redentor, e aqui eu faço com que o turista coloque a mão em cima do relógio que tem do obelisco, que está a 30 metros de altura. Então, isso tem um ponto estratégico que eu faço com que ele coloque as mãos lá em cima. Eu acho interessante o seguinte, além de você ser guia de turismo, historiador. Você como fotógrafo também, porque hoje em dia, né, Claudomir, as pessoas estão muito ligadas à fotografia, né? Depois que nós descobrimos que pode-se fazer fotos fantásticas com o celular, então todo mundo virou fotógrafo, né? Assim, as imagens de um passeio, as imagens de um momento, é uma coisa assim, muito importante nos dias de hoje, né? Até as crianças querem fazer a melhor selfie. Então, assim, como você é fotógrafo, você consegue passar para as pessoas essa informação de fazer a melhor foto, o melhor foco, por exemplo, do local que você está levando para visitar. Então, você dá de quebra, você dá essa dica bacana para eles também tirarem um registro desse passeio de uma forma bastante bonita, bastante interessante? Inclusive, eu era fotógrafo de eventos, né? Fotografava 15 anos, casamento, eu tinha todo um equipamento caro, grande. Então, quando eu chegava, isso antes da revolução do celular, né? Então, quando eu chegava no evento, eu era o rei. Eu chegava lá e depois que veio o celular, pronto, perdi a majestade, né? Porque você, com o celular, você faz uma foto rápida, já digita, já tira fundo, já faz tudo. Então, eu tive que me aliar a essa nova tecnologia. Então, eu faço realmente muitas imagens com celular. Não sei, inclusive, eu mandei uma imagem para você. Você mandou muitas, belíssimas. Uma delas, lá no River Tube do Amazonas, com aquela árvore de 430 anos, eu faço uma imagem como se a pessoa estivesse saindo de dentro da árvore. Não sei se você viu. Vi. Né? A árvore, como ela tem umas aberturas dentro dela, então eu coloco a pessoa lá dentro, deixo só a parte do busto para fora, eu me deito no chão e faço uma foto de baixo para cima, pegando todo o conteúdo da árvore. Então, se você olhar assim logo de relance, parece que a pessoa foi colocada lá dentro assim de uma certa forma muito bacana. É uma imagem também que eu faço. A outra do barco, né, que eu faço no barco de Catraia, lá pelo Rio Amazonas, existe um momento correto quando o sol está
para trás, né? De Então, trás eu vi. a luminosidade melhora para a parte da frente. Aí eu faço várias imagens ali, coloco as pessoas em várias situações legais, inclusive gravo também vídeos rápidos, né? Porque hoje não adianta fazer vídeo muito Hoje em dia rápido. Então, eu sempre procuro animar, envolver o turista dentro daquele contexto. E eu uso sempre uma fala, né? Fala, galera do turismo, estamos falando, vocês sabem de onde eu estou falando? Eu sempre uso isso para abrir a curiosidade para o turista. E todos saem muito contentes. E detalhe, essas imagens, esses vídeos, eu não vendo para o turista, eu dou de presente para ele. Porque o guia de turismo é o seguinte, ou ele ama essa profissão, ou ele deixa a profissão. Então, não conheço nenhum guia de turismo que não ame a sua profissão e procura, assim, dar tudo de si para que aquele turista, seja em qualquer lugar do Brasil, qualquer colega, ele quer dar sempre o melhor. Ele quer que o turista saia além do seu imaginário. Porque, se você me permite, quando eu recebo um turista que vem pela primeira vez, ele vem com uma frase muito para baixo, muito triste. Qual é essa frase? São os seus parentes. Ele chega aqui, os parentes estão se comunicando com ele aqui, né? Poxa, o que é que tu está fazendo aí nesse fim de mundo aí e tudo mais? Pô, tem tantos outros lugares. Beleza. Quando as coisas começam a acontecer e ele começa a postar as fotos das nossas belezas naturais, da nossa gastronomia, é lindo. Eu vi bastante fotos e eu fiquei encantada. A frase dele muda, ele já começa a perguntar como é que chega, quando é que dá para vir. Então, assim, eu fico muito contente com essa reação positiva que a gente consegue passar para aquele turista que a gente recebeu, para os seus pares, para os seus parentes e tudo mais. Porque até então, como ele desconhece isso, as pessoas, os próprios brasileiros desconhecem essa região, desconhecem o nosso estado. Mas quando ele conhece, ele passa a querer divulgar para todo mundo. Olha, eu quero, assim, desde já, eu quero te parabenizar, tá? Pelo teu entusiasmo. Eu acho que isso é muito relevante. Você falou uma coisa muito importante para quem trabalha com turismo. Realmente, se você faz esse trabalho como guia de turismo, eu já fui guia de turismo também em Fortaleza. Eu lembro assim que é um trabalho intenso, é um trabalho que quanto mais a gente informa, quanto mais a gente auxilia, e não é só o trabalho do guia de informar, de proporcionar o passeio. A gente acaba também, né, Claudomir, cuidando das pessoas. Então, de repente, chega alguém lá no Macapá, vai visitar a cidade, está fazendo essa viagem porque está estressado, passou, umas férias que não tirava muito tempo, ou alguém comentou sobre o lugar. Então, quando as pessoas chegam para visitar uma cidade, se a gente for observar, a gente nunca sabe qual foi o motivo que levou aquela pessoa a ir até lá. Então, por isso que eu acho que entra a conexão entre o turista e o guia de turismo, porque aí o guia de turismo vai proporcionar o melhor bem-estar, a melhor acomodação, a melhor comida, a maior informação e tudo, assim, né? Eu acho que é muito, muito interessante. Então, parabéns por você ter essa preocupação. Olha, você quer ver uma curiosidade que aconteceu na minha profissão que nunca tinha acontecido? Pode contar aqui? Pode, claro. É o seguinte, eu recebi um telefonema, eu trabalho numa agência aqui, estou há 7 anos nessa agência. Antigamente eu só prestava serviço para essa agência, mas aí o proprietário é meu amigo e depois me chamou e hoje eu estou nessa agência aqui. Então eu recebi um telefonema do hotel, disse, olha, eu quero fazer um city tour. Tranquilo, city tour, beleza. Quando eu cheguei lá no hotel, era uma atleta paralímpica, inclusive uma atleta paralímpica, o nome dela é Regiane Nunes, da Seleção Brasileira de Natação. Só tem um detalhe, ela era cega, ela é cega. Aí, todos esses anos, aí eu digo, e agora? Aí, beleza, vou aceitar o desafio. Aí, o que é que eu fiz? Eu me lembrei que quando, na rádio, o camarada que está narrando o jogo de futebol, então eu procurei fazer justamente o que um narrador esportivo faz quando está explicando. E em alguns locais,
tinha maquete, por exemplo, a fortificação da Fortaleza de São José de Macapá. Lá tem uma maquete. Então, eu fui pegando a mão dela, fui colocando a dimensão de como era o formato da Fortaleza, Ai, que lindo. pude explicar para ela que, né, a Fortaleza ela tem uma engenharia de Vauban, Sebastião Della Preste, que era o engenheiro do Rei Sol, né? Então, chegamos lá no meio do mundo, tinha também uma outra maquete, e nós fomos dando essa informação. Olha só o que aconteceu. Quando eu deixei ela no hotel de volta, eu fiquei pensando, poxa vida, nós não temos ainda esse pacote aqui na agência. Aí nós vamos fazer isso, falei com o proprietário e tudo mais, e nós tivemos a ideia de convidar a Regiane Nunes, fizemos um projeto, isso foi em janeiro, e nós fizemos um projeto, envolvemos a cadeia produtiva, chamamos os guias de turismo, fomos lá com o presidente da Associação dos Cegos daqui do estado do Amapá, e eles deram um treinamento para os guias, que se envolveram no projeto. Fomos no Senac, o Senac cedeu a sala para a gente fazer o dia especial lá da palestra. Fomos no Museu a Céu Aberto Sacaca para que o treinamento fosse praticado, né, com os cegos. Reunimos outros parceiros que nos ajudaram. E, conclusão, em setembro, nós trouxemos a Regiane Nunes, ela só fez uma exigência, ela não cobrou nada da gente, que a mãe dela viesse junto. Tranquilidade. Legal. Ela veio, deu a palestra, foi repercussão muito grande na cidade, deu a palestra, e de quebra, nós praticamos com ela e com a Associação de Cegos. Olha só a nossa ousadia, nós fizemos um River Tour com a trilha das 4 árvores, entendeu? Nossa, que legal. Aí, Assim, você tirou, vamos dizer assim, de um desafio, porque foi um desafio, né? Você não estava esperando. E aí, desse desafio, você transformou numa coisa que favoreceu, né? Favoreceu tanto para os guias que aprenderam a se organizar melhor para esse tipo de público, e também, né, para a categoria, para um monte de coisas, para dar oportunidade para essas pessoas também de conhecerem. Então, mais uma vez, parabéns, tá? Pela sua iniciativa. obrigado. Bom, o roteiro na cidade de Macapá é um roteiro para 3 dias, mais ou menos, assim? Existe um roteiro onde vocês organizam quantos dias mínimo para passar na cidade, para quem quer visitar? Veja bem, a gente tem os passeios de 3 dias, como você falou, que pode ser feito o City Tour, o River Tour, e nós temos também aqui próximo um novo passeio, que é um passeio numa área quilombola. É uma APA, mas é uma área quilombola, onde você pode passear de chalana, que é um pequeno barco, navegar pelo rio Curiaú-Mirim e desaguar no Rio Amazonas. Esse passeio, especificamente, que a gente chama ecoturismo quilombola, o turista vai poder desfrutar de uma trilha de 668 metros ao redor de várias árvores que a gente vai ali identificar e vai dizer qual o benefício daquela árvore. Ele vai navegar pelo rio na chalana, ele vai fazer degustação dos produtos da floresta, que são a castanha do Brasil, né? O açaí, o vinho do açaí, o biscoito, ele vai provar esse açaí e termina esse passeio com uma degustação do vinho, num vinhedo que faz parte do passeio, e lá vão estar presentes 5 tipos de vinho feito do caroço do açaí. Do açaí, entendeu? interessante, né? E, Eu que sou uma apreciadora de então, vinho, eu não conheço ainda o vinho o teor de produzido. o teor de álcool vai de 4 a 11% somente. O resto Tá. é realmente açaí. E é muito Opa, né, o gostoso, suco. entendeu?
Inclusive, mandei também uma foto para você, mostrando lá o vinho, tudo Eu vi a direitinho. garrafa de vinho, eu vi. Depois eu vou produzir algo aqui para mostrar para o pessoal quando eu fizer a edição lá no canal do YouTube. Então, aí esse passeio, incluindo, né, que você falou, o City Tour dura em torno de quanto Três, tempo, né, para conhecer três os horas. principais City pontos Tour, turísticos? é. City Tour é 3 horas, o River Tour é 6 horas, e esse quilombola, ecoturismo quilombola, 3 horas e meia. 3 horas Já e meia. incluindo a degustação do vinho do açaí. Valdomir, como é que é assim? Vamos falar um pouquinho para o pessoal aqui, as acomodações. Como é que é a rede hoteleira lá em Macapá? Assim, tem bastante hotéis, tem bastante acomodação, porque eu vou te perguntar depois aqui, melhor período para visitar e tal. Como é que está a rede hoteleira na cidade? Em Hoje a rede Macapá? hoteleira consegue absorver aí uma média de 2.000 pessoas, né? Uhum. E nós temos hotéis muito bons, né? Hotéis mesmo muito bom mesmo. E eu até indico alguns hotéis, assim, mas o nível, de um modo geral, são duas coisas que melhoraram bastante no decorrer desses anos, que foi a gastronomia e a E a hospedagem. hospedagem? Inclusive, na gastronomia, nós ganhamos 3 concursos nacional de gastronomia, entendeu? Inclusive com o molho do açaí. Tem uma chefe aqui que se sobressai e ganhou esse concurso aí já por 2 vezes. E a parte de hoteleira, né? Nós temos hotéis aqui próximo do centro, de frente para o Rio Amazonas, um pouco mais afastado, perto de shoppings, Tem mas várias todos, opções. todos que tomam opções de preços, enfim. Mas assim, o turista pode ficar tranquilo que ele vai chegar cansado no hotel e vai dormir muito bem com um excelente café da E manhã. com certeza, porque uma coisa que eu acho que difere de outras cidades do mundo é o café continental do Brasil, né? Aquele café assim completo, com muitas opções, que é quase que um almoço, né? Aquela Então, tapioquinha é diferente que francesa não existe isso em muitos e, lugares. e natural, natural. Super naturais, taperebá, bacuri, Usando as cupuaçu, frutas da né? região. Frutas, banana, mamão, taperebá, nossa, muita Eu coisa, fiquei tudo regional. lendo um pouquinho sobre a agricultura no Macapá. Eu fiquei encantada com a quantidade, né, de frutas. Tem frutas que são o terceiro maior produtor. Então eu vi assim muita coisa interessante que me chamou a atenção também, tá, pessoal? Para quem gosta de conhecer um pouco essa parte de agricultura, de saber de como funciona a economia no estado, eu vi que existe assim várias frutas assim, segundo maior produtor, terceiro maior produtor do Brasil. Então, isso é muito interessante. Para quem ainda não conhece essa informação, vão lá pesquisar, porque eu fiquei realmente surpresa e encantada com a informação. Principalmente porque se fala muito do açaí, né? O açaí, eu acho que aproximadamente 20 anos, mais ou menos, tornou-se assim muito popular, né, no mundo inteiro. Então, assim, e a gente saber que no Amapá existe essa fruta, produz-se muito com relação a isso, até vinho, que eu não sabia. Então, isso é bastante relevante como informação. O que você acha, assim, que você considera assim, a melhor época para se visitar Macapá? Assim, tem um período que é assim, bem intenso de passeios, a cidade fica mais movimentada? Existe isso? Existe um período para isso? É, existe o período de férias das escolas, que é o mês de julho Escolares. para nós, né? E tem um período dos franceses, os goianenses, nós estamos aqui numa área fronteiriça, a Sim, 600 quilômetros sim. daqui. Os goianenses, eles têm um período de férias um pouco mais à frente. A partir de setembro, outubro, eles entram de férias. Lá são quase 2 meses. É quando eles conseguem vir para cá. Marina, dá o potinho de café que está lá que eu quero. Então, agora sim, Tá, então apesar de nós, seria mais ou menos assim, o período de férias escolares assim no Brasil, né, que acontece no mês de julho e no final do ano. Então, esses 2 meses são bastante assim, tem um fluxo muito grande de turista. E com relação ao turista estrangeiro nas proximidades,
seria o turista da Guiana Francesa, no caso. E E eles vêm em proporção, sim, das em Guianas proporção. Francesas, Tá. isso, em proporção. Mas a gente recebe também do Canadá, eu recebi lá da cidade eu recebi um grupo de estudantes de vários estados dos Estados Unidos e tinha duas moças lá que eram da cidade de Baltimore. E ela ficou encantada com a história que eu contei do manganês Do Manganês. para ela. Aham. Então, assim, então a gente recebe muito turista. Agora tem um detalhe, né? Nós temos aqui nós temos as 4 estações, mas só duas se sobressaem, que é o inverno e o verão. Tá. Temos 6 meses de chuva e 6 meses de sol. Então, para as outras cidades, o interior do estado, no momento chuvoso, algumas estradas são estradas de chão. Isso dificulta Aham. um pouco a nossa ida nesses locais. Tá, então seria mais ou menos assim o maior fluxo mesmo, tanto de estrangeiros quanto de brasileiros, é no período de férias escolares e numa época de mais sol, né? De mais verão. Porque a temperatura aí como é que é? É muito Nós quente? estamos aqui agora numa média de 30 graus. Tá. Eu não sei quanto é que está aí. Quanto é que está aí? Então, aqui hoje está fazendo 75, né? Que seria mais ou menos 27 graus. A gente está um pouquinho a menos. Aqui está 30, mas quando Na chegar agora em sombra, né? Vamos julho, dizer assim, na sombra. Porque, na sombra. é, Aqui 30, quando em julho, mais ou menos, chega a 40 graus. Né? É tá. bem Também a quente, gente bem quente mesmo. vê também, né? Pela linha do Equador. Então, a Pela proximidade. proximidade, que Isso. são os meses de março e setembro. Principalmente setembro, é o período mais quente que tem aqui é setembro. Justamente 23, 21, entre 21 e 23 de setembro, é porque justamente por causa o sol, a luminosidade do sol vai estar mais próximo aqui de nós. Então, por esse motivo também, além de já ser quente normal, o sol ainda ajuda a se tornar mais quente ainda. Mais Eu quente. recebi um grupo Entendi. de São Paulo, eram só homens, eram 18. Inclusive está lá também, eu mandei para você, o grupo está só eles. Eles fazem uma viagem por ano, as esposas deles liberam eles para eles escolherem qualquer lugar. Eles escolheram o Amapá Tá. e eles escolheram setembro. Nossa, eles estavam assim, como é que a gente Tá vendo? diz? Pois é, Derretendo. é isso Mas que eu assim, foi falo, muito sabe, legal. Claudomir? As pessoas querem conhecer os lugares, mas elas têm que saberem a informação. Assim, tudo bem que setembro é um mês bacana também, né? Em muitos lugares. Mas assim, já sabendo, se você não gosta muito de sol, se você não Isso. gosta de ir para lugar muito quente, então setembro não seria o período. Vai, né? Novembro, outro período. Aí eu falo o seguinte: não é legal você, quando você vai fazer programar o seu passeio, a sua viagem de férias, né? Fazer aí fazer sua programação. Não é interessante você conhecer um pouco, saber um pouco da cidade, se Com certeza. informar, né? Procurar um guia de turismo, uma agência que tem alguém que possa te responder todas essas perguntas para você não criar aquela surpresa. É claro que eu sei que esses 18 homens aí devem ter aproveitado muito o passeio, Muito. devem ter se Muito. divertido, mas é legal quando a gente se informa antes desses detalhes, que é para poder não ter a surpresa, né? O Agora, inesperado. tem um lado positivo aqui, rapidamente falando. Nesse período, é o período que você pode pescar, que os rios Tá. baixam, você pode tomar muito banho, você vai poder tomar muito sorvete, muito suco, Muito entendeu? sorvete Vai de poder bacuri. chegar Tá. em vários locais que no período chuvoso não chegaria. Mas, por incrível que pareça, também tem pessoas que só querem vir no período chuvoso, ele quer ver como é uma chuva amazônica, Ah, né? Como é tá. que acontece. Então, dá para atender a qualquer grupo que esteja dentro dessa divisão. Que chega, né? Bom, quais são as opções assim de compras? Existem opções de compras dentro da cidade? Assim, vocês passam em alguns lugares? Que tipo de artesanato local tem em Macapá? Nós temos aqui um local que é a Casa do Artesão, né, que é um ambiente do governo do estado que cede para os artesãos daqui. E lá você vai ter uma variedade muito grande, inclusive também alguns artesãos são indígenas, né, que produzem
saindo de lá de algumas aldeias indígenas que nós temos aqui, que é uma média de 9 etnias. E lá do Iapoque também vem muita produção de colares, sementes, o manganês também é utilizado, o pó do manganês, os artistas plásticos, os bombons, os doces, as polpas, tudo isso nós temos aqui para oferecer para o turista que Pro vem nos turista. visitar, entendeu? Essas paradas no centro de artesanato é durante um passeio de city tour ou vocês fazem especificamente um tour só para visitar esse lugar? Não, ele já está dentro do Code City Tour. O que não está dentro é porque nós temos aqui uma loja, chama-se Top Internacional, não sei se a senhora conhece essa marca. Ela tem produtos, são perfumes franceses, originais, né? Hum, Então, essa loja, assim, muita gente que vem de outros estados e querem comprar um perfume original, né? Um Chanel número 5, Azarro, tá, as enfim. marcas que são Então, são as mais marcas mais conhecidas. conhecidas e você vai poder comprar esse perfume. Tem muita gente que compra. Um outro produto também que as pessoas gostam de comprar, às vezes já vem, inclusive, já pontual, é a farmácia do IEPA, Farmácia da Terra, que lá dentro do Museu de Ah, Céu isso Aberto aí alguém já me falou a respeito. são os Vamos produtos falar um pouquinho. fitoterápicos, né? Os produtos São os produtos mais fitoterápicos. naturais. Isso, é natural, 100% natural. Então, as Certo. pessoas, inclusive, já vêm com os nomes específicos, né, para comprar, e eles são bem mais baratos do que em outros Na locais. farmácia Então, de tem uma farmácia conveniência. específica para Isso. isso, que é um instituto de pesquisa que faz a manipulação dos produtos da floresta, das ervas da floresta, e ele transforma isso em uma cápsula, em uma pílula, em um sabonete, alguma coisa para garganta, já com spray. Então, é também um outro produto que se procura muito aqui na nossa região. Nossa, muito interessante essa informação. Olha aí, pessoal, porque às vezes a gente sabendo, né, que existe essa produção natural, então assim é interessante saber também conhecer esses produtos e lá e você falou que tem um preço, né, de acordo. Então, para quem está viajando e gosta de fazer compra, gosta de descobrir coisas, eu fiquei interessada nos perfumes, porque eu tenho uma situação que aconteceu comigo. Eu fui a Paris e fui levada numa loja e depois eu descobri que os perfumes não eram perfumes originais. Então, eu fiquei muito decepcionada. Então, agora já sabendo, quando eu quiser comprar perfume francês, eu vou lá no Macapá, tá, gente? Original. Original. Tá bom. Bacana. Bom, Claudomir, que papo bacana que a gente está tendo aqui, né? Passando tanta informação interessante para as pessoas, agradável. O que a gente pode oferecer para o turista em Macapá para fazer à noite? Existem opções de lugares para as pessoas irem à noite, depois de passar um dia no passeio, vão no hotel, se refresca um pouco, aí sai para curtir um pouquinho, né, à noite em Macapá. Então, o que vocês recomendam? Aqui a gente já tem aqueles locais específicos para vários tipos de público. Se você é jovem, né, nós temos aqui um local chamado Lotus. Né? Se você já tem uma idade assim, acima de 25 anos, já é 1, 2, 3. E se você assim, já tem uma idade assim, dos 40 anos, aí nós já temos aquele local assim, para você Opção. dançar, aquela música regional. Né? Então, são os locais assim, muito pontuais. Para aquelas pessoas que querem ter um jantar romântico, por exemplo, aí nós temos um restaurante específico para isso. Inclusive, nós temos um restaurante aqui chamado Estaleiro, que os garçons são vestidos de marinheiros e os pratos têm nome justamente do boia, salva-vida, As timão. palavras específicas. Exatamente, são os pratos principais. Então, agora, se você também quiser só abrir... Como se fosse, desculpa, é como se fosse assim, um restaurante com os garçons, assim, como se fossem temáticos, né? Assim, a estrutura do restaurante Era é essa palavra que eu temática. estava procurando. Exatamente. Mas a comida é bem típica da região, né? Bem Apesar dos nomes típica serem bem complicados. típica da região, exatamente. Ou então, se você quer um restaurante que fica à beira do Rio Amazonas,
né? Nossa, que Pegando a delícia. brisa também já está. E também nós temos uma comida aqui que eu acho que você não conhece. Já ouviu falar no camarão no bafo? Não. É só nós que temos esse tipo de iguaria, né? O Certo. camarão no bafo, claro, ele é feito no bafo, mas ele é feito de uma forma que deixa o camarão somente água e sal. E coloca-se o camarão regional daqui da nossa região. Ele, para quem gosta, por exemplo, de beber uma cerveja e comendo camarão, ele é uma comida É também bem tradicional. um aperitivo? Funciona também como Tipo, aperitivo? exatamente, exatamente. Quando você fala esse bafo, é que ele fica no banho-maria, Exatamente. só Ele vai com ser feito ali sal e naquele. tá, e vai, A e vai forma como ele é pegando o feito, sabor. exatamente, exatamente. Com o camarão nosso aqui, tradicional aqui da nossa região. E os peixes também, né? Que aí tem bastante. Falou Os no preços, início da live. se o turista ou você vier aqui, eu aconselho a você comer um pirarucu ao molho do taperebá. Tá. E especificamente, eu adoro peixe, eu amo. Assim, eu acho que é saudável, tem um sabor inigualável, né? Diferente de outro tipo de proteína. E o pirarucu é o mais famoso, assim, é o mais conhecido. O que Não, ele você não é o mais acha, né? famoso. Ele é mais famoso no sentido de que ele é o maior peixe de água doce da nossa Amazônia, né? Assim, Tá, ele tem essa fama. Agora, para comer mesmo, é a filhote, dourada, burijuba e a pescada. a São pescar. esses quatro os Tá. principais. Tem a pescada branca e tem a pescada amarela. Esses quatro são os mais tradicionais, são os que mais se consomem aqui na nossa região. Claudomir, e assim, os pratos assim que acompanham os peixes, assim, acompanhamento, assim. Porque, por exemplo, né, lá no Ceará, tudo a gente come com baião de dois, né? O que que é aí no Macapá, assim? Quais são os pratos, assim, de acompanhamento? Já que a gente está É, falando nós um pouquinho de culinária. Nós temos também esse baião de dois, só que ele é um pouquinho diferente de outra Diferente, região, tá? né? Nós temos a farofa com aquela farinha da Ai, mandioca, nós eu temos o amo tucu, aquela farofa, aquela muito farofa gostoso. mais grossinha, não é? Assim, Isso, exatamente. certo. Aí nós temos Tá. aqui o nosso tradicional tucupi, né? Que também é extraído da mandioca, que se coloca no peixe, e vem acompanhando aí o nosso feijão tradicional, o arroz branco, as saladas que vem acompanhando. Assim, hoje, uma média para duas pessoas que comem bem, com R$ 120, você consegue comer muito bem e já com alguma bebida, no caso, Incluso, assim, um suco, né? uma média de Assim como 120 60 reais por pessoa. por É um pessoa. preço, é um preço bom, né? Para quem tá em viagem, para quem Com está certeza. turistando. Claudomir, existe algum roteiro que vocês fazem assim específico assim para casais com crianças, por exemplo? Porque as pessoas que visitam a cidade, às vezes acontece de trazer um casal vir com criança e tudo, vocês fazem passeios ou existe algo assim específico para isso? Porque eu sei que algumas coisas com ecoturismo é complicado levar criança, né? Sim. Mas existe alguma coisa para esse público-alvo? Nós temos aqui, esse local que eu falei do ecoturismo quilombola, ele é acessível para qualquer criança. O outro que a gente aconselha a fazer, nós temos aqui um distrito chamado Ariri, né? E lá no Ariri nós temos um rio muito bonito chamado Rio Matapi. Também lá nós temos um passeio que a gente faz numa pousada chamada Jardim do Éden, e Aham. também a gente agrega o banho e o passeio de caiaque. Esse passeio de caiaque já é uma parceria que nós temos Ah, com tá. uma outra agência e a gente já agrega isso para fazer. Então, o passeio de caiaque também ele é possível fazer. Inclusive, a gente não faz só lá, a gente faz em vários igarapés, vários rios, esse passeio de caiaque. E dá para a criança fazer com tranquilidade, porque são áreas, o rio é calmo, os igarapés são calmos, a gente Certo, entra no horário certo, sai no horário certo, todos estão certo. com colete, vai 2 dias acompanhando um na frente e o outro atrás. Então, ele é bem tranquilo.
Um outro passeio que é possível também fazer com criança, mas assim, criança que eu digo, pelo menos, no mínimo aí de 10 De anos, 10 é, anos. uma, é a excursão que nós temos aproximadamente 6 excursões no ano, sendo que dessas 6, 3 nós fazemos para a Cachoeira de Santo Antônio, que fica a 270 quilômetros daqui, numa cidade chamada Laranjal do Jari, e o rio Jari, ele Isso que divide eu ia te dois estados. perguntar, porque eu até anotei aqui. O Rio Jari, qual a importância desse Rio Jari? É onde vocês fazem esses passeios, então? É um rio um dos mais importantes que nós temos, Certo. é o Rio Jari. Inclusive, foi por este rio que o Daniel Kate Ludwig trouxe do Japão uma fábrica que foi a segunda explosão econômica para esse local, nos anos 60. Ah, Entendeu? entendi. Então, por este rio, aqui a gente chama voadeira, né, que são aquelas lanchas, 1h20, partindo lá do rio, a gente chega até a Cachoeira de Santo Antônio. Isso são excursões que a gente faz, a agência que eu trabalho, a Coroc Turismo, faz Aham. esse passeio, e a gente faz ele agora em junho, já fizemos um agora em junho, vamos fazer outro agora em julho e No outro mês em de agosto. julho, em É. agosto. Aí, setembro, a gente já parte para a Serra do Navio. Outubro, a gente já parte para o município do Amapá, porque tem o estado do Amapá, mas tem um município chamado Amapá. Município. E em Sim. novembro, a gente já segue para Oiapoque, que é a última cidade. Então, a gente já tem esse calendário de excursão, já em ônibus mesmo, aí levando aí uma média de 30 pessoas. Muito legal. Olha, já passamos aí a informação, né, com relação à viagem com criança, você já deu aí algumas dicas e tal. Quais são os turistas brasileiros que mais visitam Macapá? Por causa da nossa proximidade aqui, nós estamos aqui a 350 quilômetros em linha reta, Belém do Pará, né? Ah, o pessoal Belém de do Belém. Pará, isso, de avião daí 35 minutos, entendeu? Ah, Aí depois a legal. gente vem aqui, a gente recebe muito, muito carioca, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, a gente Ah, o pessoal recebe do Sul. Pernambuco, né? Fortaleza, a gente recebe muito. Bacana. Mas assim, em quantidade maior e pela proximidade é Belém do Pará. Belém do Pará. Maravilha. Claudomir, tem algo assim interessante, divertido que já aconteceu com você durante um passeio assim com os turistas? Algo que você gostaria de falar aqui para a gente? Algo que foi interessante, agradável, divertido? Sempre eu faço essa pergunta para os guias de turismo, porque eu sei que todo guia de turismo guarda, né, lembranças de passeios, mas também lembranças de muitas coisas que já aconteceram durante os tours, né, durante os passeios. Tem algo assim que você gostaria de dividir aqui com a gente? Nós temos algumas situações, né, que a gente passa e, Aham. enfim, bem onde se torna engraçado, né? A gente teve uma situação que aconteceu, foi o seguinte, é assim, eu recebi um grupo de italianos da TV H7 da Itália, né? Então, eu estou procurando uma forma de falar. Então, aqui na cidade, nós temos um picolé, sabe o que é picolé, né? Sim, Picolé. sim. Nós temos um picolé aqui, que ele é bem grande assim, e ele é roliço. Ele é grande e roliço, de fruta. Aí, Tá. Tem sabor de fruta. isso. Aí eu empolgado com um grupo, né? O guia sempre querendo agradar, né? Você fala vários idiomas? Você fala outros idiomas, Claudomir? Não, eu falo um pouquinho de francês. Fala um pouco de francês, já é alguma coisa, né? Comecei Legal. a comentar um pouquinho. Então, com os italianos você Aí, conhece algumas pois palavras. é, olha só. Aí eu querendo agradá-lo, então tem um local no centro da cidade que é muito famoso com esse picolé. Tá. Aí eu peguei e chamei ele e disse assim, gente, vocês já almoçaram, todo mundo gostou, agora eu vou levar vocês para chupar um picolé gigante. Rapaz, você sabe o que é picolé em italiano? Não, eu não sei, eu não falo italiano, só falo português, português, inglês e espanhol.
Eu já Pois fico é, imaginando o que que é. pois Tá. é. Aí eles olharam para mim espantado, né? Porque italiano fala muito com as mãos, né? Mas Isso, como? exatamente. Vem da Ele- cultura deles, é. Aí eles fazendo assim com a mão, olhando para mim assim, meio já com raiva, né? Mas como? Você é louco, você é louco. Aí, aí um outro que falava português, Eu já eu tô expliquei rindo para aqui. ele. Tá. Aí o outro que falava português entendeu o que eu quis dizer, né? E explicou para eles. Aí pronto, aí eu levei eles para o Colégio Gigante e depois eles passaram 7 dias aqui. Aí toda hora que eu chegava no hotel eles diziam: vou te levar para chupar o Colégio Gigante. Eles ficavam dizendo para mim. Olha, a moral da história, viu, Claudomir? Você acabou conhecendo uma palavra em italiano. Italiano, verdade. Pronto, então resolveu, né? Mas são coisas mesmo, são coisas interessantes que às vezes a gente passa quando você trabalha com turista e principalmente com estrangeiro, É porque verdade. quando eu trabalhava como guia, eu tinha muita dificuldade, era com os argentinos, né? Porque eu falo espanhol, então quando eu trabalhei na época em Fortaleza com os argentinos, então tinham palavras que em espanhol era totalmente. E eu conhecia o idioma. Mas só que a forma de como a gente explicava as coisas, para eles soava de uma forma diferente. Então, às vezes, a gente passava até vergonha, sabe? Assim, a situação era meio complicada. A Olha, outra Claudomir, foi vamos. com francês. Tá, rapidinho, foi com dois casais de franceses. Porque nós temos aqui o coco, né? Disse assim, eu vou levar vocês na Praça do Coco para tomar uma água de coco. Aí ela quis, assim, ser agradável, ela disse assim, ela falou em português, né? Eu quero 4 águas de cocô, entendeu? Ela, aí o camarada ficou assim, né? Meio O surpreso. rapaz. Aham. Eu corrigi, né? Porque coco, né, por causa do acento, né, vai mudar Não. totalmente a frase. Mas também foi muito E engraçado essa. olha que eu vou te falar uma coisa. E aqui nos Estados Unidos, coco, cocô, é um nome também, tá? É um pseudônimo. Tem criança aqui nos Estados Unidos que se chama Cocô, para quem não sabe. E a Disney fez um filme aí há um tempo atrás, né? E tinha um personagem, a personagem que o nome era Cocô. Então ficou mais famoso ainda. Então, claro, né? Não são filhos de brasileiros. Então, assim, quando eu já passei uma situação assim de alguém chegou e eu perguntei qual o nome do bebê, né? E aí a pessoa falou Cocô. Aí eu fiquei, não vou falar o que que quer dizer em português, mas é assim mesmo, vivendo e aprendendo, né? A gente tem é aquela velha história, né, Claudomir? A gente tem que saber o que é que a gente está falando e o que é que a gente está usando, porque às vezes a pessoa compra, né, uma camiseta, principalmente com palavras em inglês, e aí não sabe o que é que significa, É né? verdade. Aí depois passa mal depois, né? Quando descobre. Olha, É vamos falar verdade. aqui tuas redes sociais, pode falar o nome da agência que você presta o serviço aí em Macapá, para a gente poder dar informação para o pessoal, tá bom? Fica à vontade. Tá, a agência que a gente trabalha e já tem todo um leque de serviços é Poroc Turismo. Essa palavra vem de pororoca, né? Hã? Em Tupi-Guarani significa grande estrondo. Tem a ver com a pororoca que acontece, que é o fenômeno da natureza aqui. Então, o site é porocturismo.com.br e o Instagram é Poroc Turismo. O meu é Claudomir Amapá. Amapá, eu Pode coloquei lá. procurar lá no Instagram, Claudomir Amapá. Meu contato telefônico, 96 55 é o código do país, 96 é o código do estado e o meu número é 981370929. 981370929. Maravilha! Olha, essa live vai ficar gravada, depois a gente envia lá para o canal no YouTube, do YouTube Made na Web, com todas as informações. E olha, eu quero dizer para você que foi um prazer tremendo aqui conversar com você. Você é uma pessoa inteligente, fantástico. Eu gostei de toda a informação que você mandou para mim. Assim, você foi muito feliz nas suas colocações hoje aqui durante essa nossa live entrevista. E eu tenho certeza que as pessoas vão te procurar lá em Macapá e vão fazer o passeio.
e vão ficar muito felizes porque você tem uma informação, você faz o serviço com muita vontade de ajudar o turista para saber o melhor, né, a melhor informação e aproveitar o passeio da melhor forma possível. Obrigada, Claudomir. Qualquer coisa que você queira divulgar sobre o Macapá, eu fico aqui à sua disposição, tá? Agora você tem uma amiga cearense aqui em Atlanta. A recíproca é verdadeira, precisando mandar alguém ou você Claro, vindo, você é eu muito passo, bem eu passo. recebido aqui, tá? E olha, esse é o nosso café do caroço do açaí, tá? Não sei se dá Tá para ver aqui, certo, tá dando para ver sim a lata de né? café. É um café moído ou é um café em grão? E Já não tá tem moído? cafeína. Ele não tem cafeína, tá? Ele não tem Somente cafeína, é bem natural. não tem cafeína. Você pode tomar ele puro ou com açúcar ou somente com leite. Muito gostoso. Tá, e esse café a gente compra onde? Qualquer supermercado? É fácil de Hoje, encontrar? hoje já tem no supermercado, mas também ele tem para vender lá no passeio do Turismo Quilombola, que eu Porque falei não para pode. você, já que o turismo Você falou que é um passeio bem interessante. ele tem bem interessante, eles também têm para vender. Tá Como bom? é o nome do café? Fala de novo aí o nome do café para a gente saber. Café do caroço do açaí. Ele é Café do do caroço. Caroço. Você Gente, já tá tirou a aí uma folha? coisa que eu não sabia. Agora eu já estou sabendo que açaí tem vinho com sabor de açaí e tem o café do açaí. Maravilha a sua informação. Tudo se aproveita do açaí. Tudo. Muito bom. Gente, boa noite para todos vocês, tá? Obrigada por cada um de vocês que estiveram aqui presente conosco, prestigiando o meu convidado, Claudomir Fagundes. E eu fico muito feliz, tá? Pela sua participação. Boa noite para vocês, tá? E aproveitem aí a live. Para quem não assistiu toda a live vai ficar gravada. E aí façam aí as anotações. E quando forem lá no Macapá, procurem o Claudomir, tá? Ele vai te proporcionar um passeio bastante agradável. Vai te mostrar o melhor do Amapá. Um Com beijo para certeza. todo mundo. Boa noite. Abençoe, abençoe.